Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 1, do versículo 22 ao 23. Vejam, Emanuel, Isaías, capítulo 7, versículo 14, e capítulo 8, do versículo 8 e o versículo 10, conforme Septuaginta. O nascimento de Jesus por meio de uma virgem cumpre Isaías, capítulo 7, versículo 14. O termo hebraico alma, virgem ou jovem solteira, foi traduzido por partenos, virgem, na versão grega do Antigo Testamento, citada por Mateus. Ele entende que a Alma de Isaías pronunciava a Virgem Maria. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 23. Virgem. A palavra hebraica correspondente também pode significar qualquer moça em idade nupcial. Porém, o contexto maior de Isaías promete um filho que será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e que haverá paz sem fim sobre o seu reino. Isaías, capítulo 9, do versículo 6 ao 7. Isso nunca foi verdade acerca de nenhum rei israelita antigo. A palavra grega que Mateus usa para virgem, partenos, se refere de modo mais consistente a uma mulher que nunca teve relações sexuais. A Septuaginta, tradução grega pré-cristã do Antigo Testamento, já a havia escolhido partenos na tradução do texto hebraico. Ao que tudo indica, ao menos alguns círculos judeus pré-cristãos pensavam que a passagem tinha duplo cumprimento profético. Emanuel quer dizer Deus conosco, expressão que também aponta para além de uma criança comum nos dias de Isaías, conforme o comentário do versículo 22. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 23. A virgem. A palavra grega partenos, virgem, corresponde ao termo hebraico alma, que é usado na profecia de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, a respeito do nascimento virginal do Salvador, vindouro. Veja notas do capítulo 7, versículo 14 de Isaías. A palavra hebraica alma, virgem ou moça, geralmente denotada uma mulher solteira que é a virgem, por exemplo, em Gênesis, capítulo 24, versículo 43, Êxodo, capítulo 2, versículo 8 e Salmos, capítulo 68, versículo 25. A profecia de Isaías, do capítulo 7, versículo 14, ocasionada pelo ataque a Judá no tempo de Isaías, veja notas em Isaías, do capítulo 7, do versículo 10 a 17, aponta para a duradoura promessa de Deus para a linhagem de Davi. Mateus apresenta assim o nascimento virginal de Jesus como cumprimento miraculoso dessa promessa, feito por Deus na pessoa de Messias, Jesus. Isso leva ainda à confirmação da promessa de que Deus, Emanuel, estará com seus discípulos em todos os tempos, para capacitá-los em sua comissão de fazer discípulos em todas as nações, como Jesus reafirma nas palavras finais do Evangelho de Mateus: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Vamos para o estudo?
Estudo do capítulo 1, versículo 23. Virgem. Ver nota em Isaías, capítulo 7, versículo 14. A concepção de Jesus por uma virgem é miraculosa, anunciando que Deus está presente com seu povo e logo os redimirá. Essa citação é a primeira das muitas referências ao Antigo Testamento usadas por Mateus para mostrar que Jesus cumpre o Antigo Testamento, como no capítulo 2, versículo 6, versículo 15, do capítulo 18, versículo 23 e notas. Em todo o Evangelho, há 12 fórmulas nesse cumprimento e mais de 50 citações do Antigo Testamento. Ver nota teológica, O Nascimento Virginal, na página 1782. Emanuel, Deus conosco. No Antigo Testamento, a promessa de Deus de estar com seu povo foi a resposta aos temores deles. Sua glória habita no tabernáculo, no meio de Israel. Jesus, o cumprimento final e completo da promessa de Emanuel, comissionará seus apóstolos e animará sua igreja com a seguinte promessa: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, conforme Mateus capítulo 28, versículo 20. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora PV Books. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que, sendo interpretado, é Deus conosco. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 23. O nome Emanuel, Deus conosco, designa a divindade de Jesus. O filho virginal de Maria seria o próprio Deus vivendo entre o povo. O Emanuel de Isaías, capítulo 7, versículo 14, deve ser igualmente identificado com a pessoa descrita em Isaías, no capítulo 9, do versículo 2 ao 7, e do capítulo 11, no versículo 1 ao 9.